Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 244 e minguando até 1046 dias, 15 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, que é muito importante. Como eu tenho dito no princípio, um corpo não faz isso, um corpo não faz isso sozinho. Todas as coisas que estão vindo sobre essa voz, ela precisa de ser reconhecido, porque se ela não for reconhecida, não tem como trabalhar. Não tem como fazer uma missionária no corpo. Peço a vocês que ajudem nessa missão, que vocês tenham consciência sobre tudo que está sendo dito primeiramente, certo? Se vocês ainda estão chegando, não têm confiança, não precisa de vocês se forçar. Não estou entendendo nada. Fica aí tranquilo, descansando, né? Confie em Deus. Uma hora as coisas vão chegar para você de uma forma que você entenda, ok? Estou amando muito hoje em dia, eu vejo aí os trabalhos sociais, o que Deus está fazendo na internet, né? Já está mudando esse ambiente nosso, né? Raciocínio. Desde o tempo que eu me apliquei nesse trabalho, eu vi uma transformação muito grande nas mensagens que está se aplicando à internet. As pessoas estão tentando, né, de uma certa forma, ajudando, né, desfazer desse antissocialismo, anticristo, fazer um desdobramento da fé. Muito bonito que está vendo aí. Uma hora, né, essa palavra vai chegar à amplicidade, vai alcançar a todos os corpos e as coisas vão ficar formalizadas. Nós vamos ser apresentados diante de Cristo. Maravilha. Vamos reclamar de quê? Né? Só gratidão, só tem a agradecer, só isso. Mas até então, vocês acompanham. Se vocês não estiverem compreendendo, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tem sua hora, tá, irmão? Tranquilidade, paz, serenidade. Deixa Deus trabalhar no seu coração tranquilamente, sem pressão, né? Sem nada, certo? Existe uma postura. Do princípio eu precisava de ter uma postura, já era uma ideia desde o princípio, né? Porque essa postura, ela cria um escudo pela falsidade dos corpos, né? As pessoas que já estavam aqui, eu tinha que, de uma certa forma, fazer uma postura para esse corpo, para criar uma defesa, para criar uma rejeição e, ao mesmo tempo, atingindo com a palavra, né? Com a formação de Cristo, atingindo, né? Você fala uma coisa ali, né? Daqui para cá a gente vamos trabalhando, entendendo que, deixando essa ideia mais do orgulho por lado, entendendo que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, eu confiar em vocês, vocês confiar em mim, porque até então é isso que Deus quer, certo? Quando isso acontecer e esse corpo for compreendido dentro desse propósito divino, dentro dessa intervenção divina, e crente que nós estamos no fim
né, dessa noite milenar e que o juízo vai acontecer. E na virada deste milênio nós amanhecemos dentro de Cristo conscientemente, maravilha. E nós vamos viver mais um tempo para frente para a gente tomar ciência de tudo que foi dito, de tudo que nós entendemos da origem de Deus e tudo que entendemos do relacionamento social. Amo muito isso. Muito lindo. Maravilha. Só gratidão mesmo, entende, irmão? É só isso, ok? Não. Então vamos seguir em frente. O anticristo, ele se aplica diretamente na negação da origem do corpo, e com este ideal, o relacionamento social fica negado pelo mesmo. E com esta ação nasce a força da união e a divisão de bens dos corpos, dividido em origem negada e relacionamento negado e má fama de um corpo e outro, com a formação dos grupos religiosos. Quando veio o sacrifício, do corpo vivo, criou-se uma imagem, uma centraleza. Se vocês pegarem o livro de Daniel, vocês não terão dúvida de nada sobre isso que está sendo dito aqui. O livro de Daniel, por mais que ele seja significativo, ele explica tudo que está sendo dito aqui. Aquelas corpos que têm uma consciência boa, que está como vigia da origem de Deus, vigia da sua origem, de tudo que Deus formou, aquela que tem uma boa consciência, estudou bem essa Bíblia significativa, não vai ter dúvida de nada que está sendo dito, está tendo dúvida de nada, Lá a gente vê o livro de Daniel contando que se criou uma imagem grande, todos pôde olhar para aquela imagem e olhou, Esse ali era o objeto maior de todos, ok, irmãos? Porque ele era a imagem de Emanuel, ele é a imagem de Emanuel. Certo? Depois do sacrifício ele veio com uma imagem. Deus, de uma certa forma, ele restaurou o relacionamento social naquele mesmo tempo, mas como houve um sacrifício e esse sacrifício foi propagado pela imagem de Emanuel, e sendo o próprio Jesus o anticristo, aí todo mundo pôde ouvir e falar, aquela imagem era grande, todo mundo se prostrou diante dela. Se não fosse pelo bem, era pelo mal mesmo, porque era a força da união. Todo mundo estava ali envolvido, os atos conscientes sabia que aquela imagem estava sendo negada por Deus, mas tinha que trabalhar a sociedade, tinha que unir a sociedade, tinha que dedicar, porque existia muitas pessoas inconscientes, porque é isso que os livros dos profetas falam, eu fiz maldito por vocês, e dessa maldição, o que veio? A imagem do homem, a imagem do homem. O objeto maior, sendo de Emanuel, seria um objeto maior, uma imagem maior. Todo mundo vai ver, todo mundo vai falar sobre ela, vai ter uma má fama de tudo isso, ok? E sendo que os grupos religiosos, eles todos formam a união, uma força positiva de todos os corpos e aplicando a fama sendo bom ou ruim. De forma que se um corpo, e que seja o primeiro que sacrificou a origem, for negado, todos os corpos de Cristo também é negado. E de outro lado, o corpo do relacionamento social for negado, todos os reinos também é negado, e por causa da força que uniu todos os corpos de Cristo, formando o reino, e reino que não é reino. Aqui nós estamos falando do objeto maior, da imagem maior que foi criada pelo sacrifício de Emanuel, o Jesus, o anticristo, tá, irmão? Anticristo, tá? A matéria hoje, ela se movimenta para o objeto, que esse carro, ela é uma imagem de Emanuel, por exemplo. Aqui é o próprio Jesus. É assim que as pessoas tratam Emanuel. De uma certa forma, tudo aqui formou Cristo. Mas quando a gente tratando da imagem desse corpo, então é Jesus.
imagem desse corpo é Jesus, ok? Um objeto. Um objeto, a matéria, ele se movimentou, depois que ele se movimentou, sacrificou, então ele ficou dividido, o bem e o mal. Ficou dividido. Não é lindo isso? Né? Não é maravilhoso? Ok. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, e preciso de vossa ajuda. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. E se uma vez a matéria deixou de ser matéria para formar objeto, outra vez o objeto tem que se voltar para a matéria, para a formação do reino de Deus no Cristo. E de forma que a matéria representa a origem do corpo e o objeto, o corpo de origem. E de forma que um se movimenta para o outro de uma forma honesta de conhecer o Cristo e não de forma negada. Quando a gente fala de honestidade, a gente vai fazer uma volta honestamente. Né? O que significa honesto? Eu vou confessar, né, a verdade e a mentira no mesmo espaço de corpo. Né? Tudo que aconteceu sobre tudo aquilo que aconteceu sobre a origem de Deus quando Emanuel estava aqui e tudo que foi negado depois do sacrifício de Emanuel, certo? E essas duas ideias, ela vai se encontrando. Aí, honestidade, cria uma boa fama para essa honestidade, porque de uma certa forma eu estou me expondo sobre o que é certo e o que é errado diante da vista da sociedade. Então, as pessoas, ela vai encontrar os seus juízos no corpo, ela vai encontrar as suas consciências e todas as coisas vai ser muito graciado, muito bom de compreender, de a gente estar unido por um reino que é reino de verdade, ok? Muito grandioso esse Deus, muito perfeito. Vocês devem entender tudo que está sendo dito e entender tudo. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo, esse é direita, a formação da direita, né? Falsificada, consciente. Está sendo muito interessante. Peço a vocês que ajudem eu completar essa missão no corpo, né? Faz, de uma certa forma, a sua parte e eu vou fazer a minha parte. Vou trazer tudo aquilo que Deus está me conscientizando, né? E a consciência, ela vem de forma espiritual e depois vamos usar a expressão física, emocional, depois nós vamos usar a expressão vocativa, na forma de evocar. Hoje em dia, dentro da sociedade, tem várias formas de invocar, várias línguas, né? Cada um cria as suas línguas, as suas formas de invocar dentro da sociedade, porque não existe nada que esteja alinhado até então. Mas daqui para frente, se você estiver ouvindo tudo que está sendo dito, você está bem consciente, bem informado. Tudo perfeito, tá, irmão? Muito maravilhoso esse Deus. Muita graça. E sendo assim, eu termino este blog diário conhecendo no meu íntimo que todos os corpos de Cristo têm por objetivo natural de se mover objeto para a matéria e representando um movimento da esquerda para a direita, na forma de pensar e agir. Este movimento, ele cria uma centraliza da falsidade dos corpos e não pelo que está à direita de Cristo, e sim por aquilo que está habitado no corpo. E sendo correto, a matéria se movimentar para o objeto. E sendo assim, todas as conquistas elas vão permanecer em laço espiritual de conhecer o Cristo. E como uma
formalidade neutra sobre a matéria que se movimenta para o objeto, e sendo à direita os corpos que se movimenta os objetos, e chamamos de extrema direita, e à esquerda o movimento dos objetos, e de forma que um se movimenta para o outro. Um representa a extrema direita e todos representa a extrema esquerda. E mais um separado de todos para boa e má fama deste movimento, e para que todos os corpos permaneçam unidos no Cristo, o reino que é reino. Muito explicativo esse conteúdo. Peço a vocês que retomem tudo e vejam, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, ajuda, tá, irmãos? Faça a sua parte. Na medida que vocês fizerem a sua parte, vocês estarão contribuindo, estarão se alimentando dessa intervenção divina, certo? Você tem as suas formas de ver, e essa forma que você vê, se for uma coisa boa, seus olhos for bom, vai se trazer uma consciência para si mesmo, certo? Tudo que se movimenta dentro de você tem que ser o bem. Se você tiver um ressentimento, uma mágoa, qualquer tipo de espírito negado no corpo, porque o nosso corpo, quando ele é a origem, ele nega, nós habitamos dentro, nós trazemos para dentro de nós uma coisa que já é negado por Deus. Isso vai levar para vocês prejuízo, vai levar vocês à miséria, né? Quando você, por exemplo, quando você não quer que o outro se promove, automaticamente você traz essa ideia negada para você, porque você não quer que o outro promove. Por que você não quer que o outro promove dentro da sociedade, né? Então, essa ideia de você não querer ao relacionamento social, uma coisa boa para o relacionamento social, você se malifica, você fica maligno, a sua consciência fica maligna, ok? Entenda isso rapidamente. Quando a gente estamos aqui, olhando para o objeto, por exemplo, né? Ela vai criar quando nós estamos aqui na extrema esquerda, nós vamos trabalhar para a gente conquistar essa situação aqui. Veja, é como se fosse o sexto espírito, e aqui tudo é de Cristo. Esse aqui do relacionamento social é uma cidade que Deus criou, por exemplo. Aqui esses trabalhadores, ele tem direito de conquistar isso aqui, tá, irmão? Entenda isso que eu quero dizer. Aí vocês vão compreender tudo que está sendo dito, ok? E tudo fica bem claro quando a gente procura entender as coisas de uma forma correta. Eu estava lembrando aqui, eu queria passar uma informação sobre a expressão visual, certo? E é isso aí, então. Quando a gente adquire as coisas de uma forma honesta, ela é muito adorável, muito graciado, ok? Quando acontecer de vocês conhecer tudo que está sendo dito, vamos ficar muito bem servidos de sociedade, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.